vocês, graça e paz. Mais uma lição da Escola Sabatina e hoje é a número 4, da fornalha ao palácio. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva, clica no sininho para receber novas notificações, dá um like para ajudar o nosso canal, comenta, é muito bom a sua interação, o que você está achando, tá bom? Que Deus seja louvado. Compartilhe esse vídeo também com os irmãos, se você tem lista de transmissão, grupo de WhatsApp no seu Facebook, para que mais pessoas conheçam a verdade presente. Se você tiver condições, vamos ajoelhar para falar com o nosso Deus? Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, obrigado por mais uma vez estar na sua presença. Amém. Mais uma vez dar a oportunidade de estudar a sua santa palavra, que o mesmo Espírito que inspirou possa nos iluminar, nós aqui, os irmãos que estão nos assistindo, para que possamos compreender e colocar em prática na nossa vida. Amém. Amém. E pedimos e agradecemos com perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. Amém. Amém, Senhor. Muito bem, meus irmãos, mais uma lição da Escola Sabatina. E o texto aqui para nós dar o início é Daniel 3,17. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó Rei. Então, irmãos, vamos comentar essa introdução aí, dessa lição? Irmão, vocês podem ver que ele já começa com uma afirmação, né, dos três jovens. Tem o texto aqui, a lição aqui. Fala, se Deus quiser nos livrar, Ele vai nos livrar. Mas se não, né? Se Ele não nos livrar, não tem problema. Vamos permanecer fiel. Vamos permanecer no caminho de Deus. E você sabe que esse tem que ser o pensamento do povo de Deus. Esse tipo de comportamento é um comportamento de uma fé viva, uma fé, não é uma fé emocional. Né? É você crer, independente do se ele vai fazer ou não. Não, a verdade é essa. Independente se a situação está favorável a mim ou não. E por que eu estou falando isso? Porque tem pessoas, Vilani, que tem um comportamento um pouco estranho. Por que um pouco estranho? Veja só, tem pessoas que a fé dela é de acordo com a situação, entendeu? De acordo com a situação que ela está vivendo, não, a fé dela é vibrante, é forte, é firme, né, se está favorável para ela. Mas se a situação começa a dificultar para o lado dela, aí a fé dela não é mais aquilo ali, e já fraqueja. Né? Essa é a fé relativista. Sim. A fé relativista. De acordo com a situação. E tem pessoas que ainda falam assim, não, mas Deus entende a minha situação. Lógico que Deus entende. Deus entende que você só está do lado dele quando as coisas estão boas. Quando as coisas estão ruins, você vira as costas para ele. É simplesmente isso. É simplesmente isso, porque eu não tenho outra explicação, uma explicação melhor para dizer do que essa. E aqui, olha só, na própria lição tem um comentário do Espírito de Profecia, né, nos lugares celestiais, bem aqui, olha lá o que diz. Assim aqueles jovens, imbuídos do Espírito Santo, declararam toda a nação a sua fé, para que aquele que adoravam era o único Deus vivo e verdadeiro. Essa demonstração de sua fé foi a mais eloquente apresentação de seus princípios. Para impressionar os idólatras com o poder e a grandeza do Deus vivo, seus servos devem revelar sua reverência para com ele. Tem que tornar manifesto que o Senhor é o único objeto de honra, de sua honra e culto, e que consideração alguma, nem mesmo a preservação da vida os pode induzir a fazer a menor concessão para a idolatria ou a idolatria. Essas lições têm influência direta e vital sobre nossa experiência nesses últimos dias. Então, o próprio autor da lição aqui, ele já colocou esse texto do Espírito de Profecia e já fazendo comparação, né? Assim como foi na época da estátua ali, também é para nós, também para nós hoje, né? Vai ser exigido você escolher ou permanecer na sua fé ou sofrer consequências. Então, isso é algo de nós pensarmos, na verdade. Né? Se aqueles três jovens, fossem a ouvir os conselhos dos seus líderes judeus da época, eles tinham se humilhado. Eles tinham se humilhado diante da estátua. Hoje, se
Muito povo de Deus hoje, se aceitar os conselhos dos seus líderes, vai se perder. Vai receber a marca da besta. Porque hoje em dia, aqui nós não estamos, como nós já cansamos de dizer, e retornamos a dizer novamente, nós não estamos aqui para tampar o sol com a peneira. Ficar enrolando, tá, dando jeitinho, dando rodeios. Hoje em dia, e muito povo de Deus, se for aceitar o conselho de seus líderes, pode ter certeza, vai receber a marca da besta. Pode ter certeza que você vai receber a marca da besta se você aceitar o conselho de seus líderes. E a gente Eu estou falando não generalizando. A grande maioria, né? Então você percebe que a gente vai ver no decorrer da lição que esse tipo de líder que você está falando tem a mesma mentalidade de Nabucodonosor também. Sim. Você vai ver, primeiro ele vai falar para ajoelhar, vai pôr umas músicas assim, meio atrapalhadas. Depois ele não vai se contentar com isso, ele vai forçar as pessoas, vai ameaçar. Sim. Geralmente os líderes ruins, que são usados pelo diabo, é assim. Eles primeiro falam, persuadem, não conseguem, eles ameaçam. Eles ameaçam o que não pode fazer pela persuasão, faz pela violência, pela perseguição e o autoritarismo, no caso. Então é essa questão. No versículo 17, aqui, poucas palavras, diz que os que preferem morrer a transgredir um mandamento divino, esses são os que vão ser achados fiéis nesses últimos dias. Então, agora se a pessoa, a mentalidade que muitos pastores hoje têm, que nós somos fracos mesmo, vamos pecar a vida toda mesmo e tal, e não tem jeito. Esse povo está se preparando para quê? Para ser traidor. Traidor e receber a marca da besta e fazer com que os outros também recebam a marca da besta. Sim. Essa é a realidade. Mas se você parar a pensar, Vilani, eles estão falando para ser traidor. Se eles aceitam isso facilita muito a vida deles. Para e pensa. Não, Deus, ele vai falar assim, Deus entende, né? Que eu falei no começo, Deus entende a minha fraqueza. Deus entende que eu tenho medo. Então, se você tem medo, você tem essa fraqueza e você sabe que por mais que você lute para que seja seu corpo, sua vida seja fortalecida, para que você seja vitorioso sobre a fraqueza, você nunca vai ser vencedor. Então, por que se esforçar? Para que se esforçar? É a batalha perdida. É a batalha perdida, mas você não vai ganhar nunca mesmo. Você nunca vai ganhar a vitória sobre esse vício, sobre essa fraqueza espiritual sua. Você nunca vai conseguir ganhar. Né? Na volta de Jesus, como muitos líderes religiosos falam, na volta de Jesus ele vai te transformar. Ele vai transformar até sua fraqueza em força. Né? Então, se for assim, Vilani, basta somente eu falar o seguinte, não, eu aceito Jesus Cristo como meu Salvador, como o mundo todo fala, e vou viver minha vida normal, porque Jesus entende a minha fraqueza, só basta dizer sim, eu já estou garantido. Né? E na hora da prova eu falo, não é bem assim, eu vou agir que nem Pedro, né? Vou agir que nem Pedro, nego o Senhor, mas o Senhor entende que é a minha fraqueza, que não sou eu, é a minha fraqueza, e Ele não vai levar isso em conta e vai me salvar. É o que muitas pessoas estão sendo levadas. É claro que não dizem isso, né, Vilani? Não vão falar isso abertamente, mas a mensagem que eles creem, os atos deles a cada dia, está demonstrando que vai ser assim. Vai ser assim o percurso doutrinário, mental, ensinamento, essas coisas. Infelizmente é uma realidade. Infelizmente é isso. Meu amigo. Se você segue essa mentalidade, você é um diabo traidor. Seja você pastor, doutor, seja lá o que for da igreja, qualquer igreja. Você vai está sendo um diabo traidor. Então, se ajoelhe, peça perdão a Deus e siga novo rumo. Uma nova metodologia divina. Seguir a vontade de Deus. Amém. Aconteça o que acontecer, igual esses três. Tem que pedir misericórdia para cada um de nós. Quando se encontrar em situações dessa natureza, se colocar ao lado de Deus desde já, para quando chegar o momento, esses momentos de situação que nos impressionam, nos impõem autoritarismo, então nós temos que tomar uma decisão e essa decisão tem que ser antecipadamente, porque aqueles três lá, antes de tomar aquela decisão, o coraçãozinho deles tinha sido preparado desde criança. Sim. Do lado dos seus pais, os pais ensinando a eles, filho, seja fiel, aconteça o que acontecer, seja fiel ao Eterno. Então, nós temos que tomar cuidado com isso. Domingo, agora a estátua de ouro,
Baseado em Daniel 3, de 1 a 7, irmãos, o que motivou Nabucodonosor a fazer uma estátua totalmente de ouro? Porque ele viu em Daniel 2, a visão, ele era só a cabeça. O que motivou ele fazer essa estátua e mandar que todos adorassem? Olha só que coisa, né? Você vê que ele se assustou, né, com esse relato, né? A interpretação de Daniel, ele respeitou, né? Ele creu, porque não tinha como vindo nada aquilo ali. Como é que esse rapaz sabe o que eu estou pensando, né? Ele falou, não, realmente é coisa divina, né? Ele creu, e aquilo ali impressionou o coração dele por um tempo. Só que ele não conseguiu, não aceitou isso, né? O próprio autor da lição, o Espírito de Profecia fala, e o próprio autor da lição seguiu a linha do Espírito de Profecia. Aqui eu vou fazer vou ler o comentário do que o autor da lição fala. Ó. Não satisfeito em ser apenas a cabeça de ouro, ele queria ser representado por uma estátua inteira de ouro, a fim de comunicar aos seus súditos que o seu reino duraria ao longo de toda a história. Né? Então ele queria o quê? Ele queria se exaltar, se perpetuar no poder durante toda a história. Poxa, eu fiz muita coisa, né? Olha só, quer dizer que todo o meu trabalho vai ser perdido, né? Tudo que eu fiz vai passar? Não pode acontecer isso. Eu quero que isso aqui permaneça para sempre. Meu nome seja falado eternamente, né? Porque ele não quis aceitar, né? Ele não quis aceitar que o reino dele iria passar, né? É exaltação própria, né? Então isso chama muito a atenção para nós, né? A cada dia, esse tipo de comportamento. Será que também a gente não está agindo desse jeito? De talvez cair numa armadilha dessa do diabo? Né? Se achar porque você está na vanguarda, à frente de uma obra e você fez muita coisa, claro, pelo poder de Deus, você começa a se exaltar achando que você é bom, que você é capaz. Isso é perigoso. Eu lembro que uma vez, né? O irmão falou para mim, quer conhecer o homem, dá poder para ele. Dá poder para ele. Quem conhecer o homem, dá poder para ele. E aí a gente vai ver como é que ele vai agir. Se ele é um homem de Deus, se ele não é um homem de Deus. Né? Que o poder sobre a cabeça, né? Tem pessoas que trabalham exclusivamente, seja no mundo espiritual, no mundo secularizado, na área secularizada, só atrás de poder. Ele vai atrás desse poder sem medir nenhuma consequência. Mente, rouba, faz o que bem quiser e passa por cima de tudo e de todos. E tudo de todos por causa do poder. É um idólatra do poder. Sim. Então, a questão do Nabucodonosor, como ele era o rei, e tinha uma responsabilidade maior privilégio, maior responsabilidade. Deus deu o sonho para ele, para que ele pudesse se comportar conforme o sonho foi dado. Ele tinha uma parte a cumprir. Exatamente. Conforme o sonho. Os metais, não vamos entrar nesse detalhe, os metais lá significa a decadência dos reis, a sequência e decadência dos reis. Sim. Porque os metais, um é superior ao outro, tá lá, sim. Esse detalhe vocês já deu para perceber nisso aí, ouro, prata, bronze, tal, essas coisas, né? Então, no livro Profetas e Reis, na página 503 até 513, obviamente eu vou ler só um pequeno trecho aqui. O sonho da grande imagem que abriu perante Nabucodonosor, acontecimentos que chegam ao tempo do fim, tinham-lhe sido dados para que ele pudesse compreender a parte que lhe tocava desempenhar na história do mundo e a relação que seu reino teria com o reino do céu. Pronto, só isso aqui é você ler essas páginas todas aí que vai expandir essa questão. Então, Deus deu sonho aí para ele saber qual é a parte que lhe tocava. E qual é a parte que tocava na Nabucodonosor? Pôr o seu reino em ordem. Reino em ordem. É tanto que no final, depois de muita revelação, desse vai e vem de Nabucodonosor, ele caiu em si e realmente aí a gente sabe que ele vai louvar o Deus do céu. Sim. Faz um decreto lá de imposição, mas depois muda de ideia novamente, come capim e tal, e perde a sanidade e depois ele retorna e vocês veem que a parte que lhe cabia era levar o reino dele a adorar o Criador. E depois a gente sabe na história, né, na profecia, na história que quem quiser adorar o Criador voluntariamente, né, então
que siga o Criador. Então, a parte que lhe cabia era desenvolver o seu reino, a responsabilidade era dele, de levar o seu reino a adorar o Criador. Sim. Adorar o Criador. Mas só que ele bulou essa parte, ele quis neutralizar a profecia. Ele foi tentar fazer o impossível. Então, meu amigo, para todos nós, cada um de nós nessa terra, nós temos um papel a cumprir. Não adianta a gente pode até rejeitar a cumprir o mandado divino, mas nós vamos sofrer consequências, Sim, lógico. exatamente. Deus também não obriga nós a cumprirmos o seu mandado. Mas, fique ciente de uma coisa, as profecias que estão aí, que estão no cronograma divino aí, que não depende da resposta humana, aquelas profecias que não são condicionais, vai se cumprir, quer você goste ou não, quer acredite ou não. Não tem como dar jeitinho. Não tem como assim fazer um malabarismo espiritual para dizer, não, isso não vai acontecer assim. Não tem como também se calar a boca do mensageiro. Não tem. Não, esse homem ou essa mulher não vai mais falar sobre isso aqui diante de mim. Eu quero que ele cale a boca, eu vou fazer ele sumir da minha presença. Pode derreter a pessoa, não vai acontecer nada, não vai adiantar nada. Deus vai cumprir a sua vontade. Independentemente de todas as armadilhas que o homem cria, o diabo, todo o exército de Satanás, pode juntar todos os humanos e diabo e tudo, não vai adiantar. Não vai adiantar. Sim. Tem um comentário aqui, irmãos, no Comentário Bíblico Adventista, volume 7, página 976, só um trechinho que eu vou ler. A força e último recurso de toda falsa religião. A princípio tentada a atração, como o rei da Babilônia tentou com o poder da música e da exibição exterior. Se essas atrações inventadas por homem, inspiradas por Satanás, falhassem em fazer os homens adorar a imagem, as furiosas chamas da fornalha estavam prontas para consumi-los. Então aqui a gente vê, irmão, que toda falsa religião vem com essa história de música, né? Ela usa música. Você vê aquelas religiões africanas, ela usa muitos os tambores, né, para chamar os espíritos. A gente vê a música gospel hoje, você vê que quase não tem a palavra de Deus dentro do culto. É muita música, muito louvor, mão para cima, aquele êxtase, e pouco da palavra de Deus. Então isso é uma característica de uma falsa religião. Sim. Que pela música tenta prostrar as pessoas, né? Perante um Deus falso. E tem muito cuidado com a música, irmão, que você vai ver em Daniel 3, você pode ler o relato lá, sempre vai estar toda sorte de música foi tocada para que as pessoas adorassem. Será que a música não tem, às vezes, um envolvimento na mente da pessoa que faz ela fazer aquilo que ela, em consciência sã, ela não fazia? Mexer com as emoções? Tem que ter muito cuidado. Principalmente essas músicas contemporâneas hoje, que você gosta, né? Sim, que até dentro da nossa igreja, infelizmente, adentrou, né? E quando a gente fala toda sorte de música, está dizendo todo estilo musical. Sim. Ou seja, para todos os gostos, né, Hernani? Para todos os gostos. Então, se você gosta desse jeito, tem desse jeito. Se você gosta, se gosta de samba, que fala samba para Jesus, tem samba para Jesus. Se você acha que o Inário é velho, tem música para os jovens. Tem música para os jovens. Então, tem para todos os gostos, para ninguém reclamar. Né? É essa mentalidade que está sendo proposta hoje. Mas os verdadeiros filhos de Deus vai ser semelhante a Sadraque, Mesaque e Abednego. Não vai ser envolvido nessas tramas. Né? Mas aí vamos ser forçados. Será que você nos força com a música? Vamos forçar, ameaçar vocês. Porque primeiro eles tentam a embriaguez. Como o álcool nos embriaga, o organismo, quem consome álcool fica embriagado, no caso, né? Com álcool. Mas tem um álcool musical, a embriaguez musical. Então, primeiro eles tentam a embriaguez musical. Sim. Para lubrificar os sentimentos, a pessoa fica ofuscada, a mente, o raciocínio já diminui. Então, eles tentam com essa questão. E no livro Mente, Caráter e Personalidade, volume 1, no Mente, Caráter e Personalidade, na página 327, diz assim: não se intrometer nas consciências alheias. A consciência em relação às coisas de Deus é um tesouro sagrado, no qual nenhum ser humano, qualquer que seja sua posição, tem o direito de se intrometer.
Nabucodonosor ofereceu aos hebreus outra oportunidade e quando a rejeitaram, ficou iradíssimo e mandou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que de costume. Disse aos cativos que os lançaria nessa fornalha. Tomados de fé e confiança, responderam: nosso Deus, a quem servimos, é capaz de nos livrar-nos. Se não faz, tudo bem. Entregamos a um Deus fiel. Tanto faz Deus nos livrar como não, tanto faz. A coragem daqueles homens, a fé deles é tão grande que tanto faz eles virar churrasco como não. Eles não iam mudar por causa disso. Não ia mudar. Não interessa isso aí. O que interessa é nós cumprir a vontade divina. O resto é conversa fiada. Então hoje em dia tem que ser a mesma coisa, irmãos. Não é se via homem, não. Pastores, adotores, esses hipócritas aí que são diabos traidores. Você que está me assistindo agora, me ouvindo agora e me assistindo aqui. Assistindo todos nós aqui. Ponha na sua mente, irmãos. O pastor da tua igreja, o doutor da tua igreja não deve seguir por consciência sua. Você deve seguir ao Deus conforme a sua consciência. Obviamente, Deus recomenda que você siga a verdade. Mas você tem liberdade de consciência. Então você não pode fazer da sua consciência a dos outros. Não é assim não. Cada um de nós tem que seguir a Deus conforme a nossa consciência, adorar a Deus conforme a nossa consciência, os ditames da nossa consciência. Exatamente. Se você for seguir a homens, pode ter certeza, você vai se perder. É porque está escrito também, né? Jeremias já é claro, né? Jeremias já é bem claro, né? Maldito o homem que confia no outro, que confia no homem, que faz do braço de carne sua força. Exatamente. É Jeremias capítulo 17, verso 5. Vilani, Alexandre, eu quero ler mais um trechinho aqui relacionado à estátua. Isso aqui está no comentário da Bíblia White. É um texto do Espírito de Profecia aqui, do manuscrito 24, de 1891. Olha só o que diz. O sábado do quarto mandamento, isso aqui em relação ao capítulo 3, a estátua, né? O sábado do quarto mandamento é invalidado por muitos e é tratado como algo sem importância. Verdade isso daí. Enquanto o falso dia de repouso, o filho do papado, é exaltado. Também é verdade. Em lugar das leis de Deus, são enaltecidas as leis do homem do pecado. Leis que devem ser recebidas e consideradas como a maravilhosa estátua de ouro de Nabucodonosor foi pelos babilônios. Ao fazer essa grandiosa estátua, Nabucodonosor ordenou que ela recebesse homenagem universal por parte de todos, né? Grandes e pequenos, elevados e humildes, ricos e pobres. Aqui a serva do Senhor, ela está fazendo até uma comparação, né, a respeito do dia de Deus, adoração a Deus, né? E aqui está aplicando o dia de Deus, né, deixado de lado, e colocado o dia espúrio, né, o dia que Deus não colocou para santificar, sendo exaltado e exigindo que as pessoas sigam, adorem, obedeçam, né, obedeça guardando esse dia. A mesma coisa quando foi a estátua, né? Quando exigiu do servo de Deus que você abandone o seu Deus e adore a minha estátua. É a mesma coisa. Aqui fez a comparação, né, da estátua com o domingo, né? Sim. Então, segundo agora, o chamado à adoração. Vem para nós aí, Ricardo, Apocalipse 13, 11 a 18. Apocalipse 13, 11 até o 18. Capítulo 13, do verso 11 ao verso 18. O verso 11 começa assim. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres semelhantes aos de um dragão, semelhantes ao de um cordeiro, e falava como dragão. O 12. Diz assim: também exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia que a terra e os que nela habitam adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada, e operava grandes sinais, de maneira que se fazia até descer fogo do céu à terra, à vista dos homens, e por meio dos milagres que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam sobre a terra e lhes dizia que fizesse uma imagem à besta, que foi ferida à espada e viveu.
e teve poder para dar vida à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse e fizesse que fosse mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. É o verso 16. A todos, pequenos, grandes, ricos e pobres, livres e escravos, faz que recebam uma marca na mão direita ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tinha a marca, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de um homem, e o seu número é 666. Então, baseado em Daniel 3, de 8 a 15 também, qual o paralelo aí, esses dois capítulos aí, irmãos? Lá foi feita a imagem. A imagem lá, Nabucodonosor fez a imagem lá, para que as pessoas adorassem. Ali era equivalente a pessoa rejeitar a vontade divina, ou melhor dizendo, rejeitar. É como se tivesse um selo lá. É como se Nabucodonosor, aquela estátua, fosse o selo da besta. Vamos dar essa ideia assim. E aqueles que se ajoelhassem estavam perdidos. E aqueles que ficassem em pé estavam salvos. Mas iam ser perseguidos. Exatamente, iam ser perseguidos. Né? Estavam salvos. No caso, eles foram para a fornalha. Deus não livrou eles da fornalha. Foi com eles dentro da fornalha. Foi com eles na perseguição. Né? Dentro da fornalha. Né? Tem muitos que assim, ninguém quer ir para a fornalha, lógico. Mas se é melhor, se a pessoa faz na vontade dela, é melhor ir para a fornalha junto com Deus dentro da fornalha. Lá na época lá, foi assim. No caso nosso aqui, no presente, que daqui a pouco vai chegar esses dias, é a imagem da besta. Já foi falado em outras lições aqui, muito explanado essas lições aqui. Essa questão lá dos Estados Unidos, conforme foi falado aqui, os textos da Bíblia. Os Estados Unidos da América é essa besta do versículo, do capítulo 3, do versículo 11 até o 18. Os Estados Unidos faz com que o papado seja exaltado diante das nações. Sim. E nós sabemos aí, fala do fogo que vai descer do céu, não é esse fogo aí que vai descer e já está descendo faz muito e muito tempo. A gente sabe muito bem que esse fogo é o satélite lá dos Estados Unidos, das igrejas protestantes dos Estados Unidos. Esse falar em línguas e esses milagres nas igrejas. Esse é o fogo do diabo que os Estados Unidos faz descer. Por que lá essa besta faz descer? A maioria das igrejas, a origem das igrejas protestantes, em qual local do mundo que é? Onde foi que surgiu? Nos Estados Unidos. Então ele espalha todo esse protestantismo apostatado pelo mundo todo, através desses milagres e desse falso falar em línguas, como fogo que desce aí no mundo todo. Engana muito, e o mundo todo recebe os sinais, porque lá o texto fala que são enganados pelos sinais. Os sinais que fazem. Não é pretender fazer o sinal mesmo. E também são forçados, né? Faz que todos pequenos, grandes... Os ricos, os poderosos, todos... Assim como forçou Nabucodonosor, aqui na Apocalipse 3, força também as pessoas. Todo tipo de pessoa no mundo que tenha autoridade ou que deixe de ter autoridade, simples, ou pessoas cativas ou pessoas poderosas, todos eles vão ser obrigados a aceitar a imagem da besta. Sob risco de morte. A imagem da besta. E a imagem da besta, nós já explicamos essa aqui. A besta, você precisa saber o que é a besta, o que é a imagem e o seu sinal. A besta, obviamente, nós sabemos que foi formada lá em 538, com o decreto de Justiniano, ligando o Estado à igreja, conforme eles estavam ligados. É uma ligação, a união do Estado com a igreja. O imperador decretou, o pontífice romano lá, o bispo de Roma, chefe de todas as igrejas na terra, em 538, Justiniano. E agora, a sua imagem, nós sabemos, explicando rapidamente aqui, a imagem da besta é novamente a ligação do Estado com a igreja. Através de um decreto. Que decreto? O decreto dominical. Sim. O decreto dominical, onde todos os cristãos no mundo vão ser obrigados a guardar. Guardar o domingo. Pisar no sábado. Guardar o domingo e transgredir abertamente, tem que transgredir, não basta somente... Guardar o domingo e transgredir o sábado, que é o selo de Deus. Então aqui fica a batalha. Sábado versus domingo. Sim. Sinal de Deus versus
sinal da besta. Sim, e Vilani, e deixar bem claro, né? Quando eu falo transgredir, é que vai ser obrigado mesmo. Fala assim, ó, se vocês são fiéis, você tem que obrigado fazer coisas no sábado e guardar o domingo. Não basta somente, não, eu vou guardar o domingo e guardo o sábado também. Não, para eles não vai ser suficiente. Eles vão querer que você... O alvo é transgredir o sábado. É para transgredir mesmo e guardar o domingo. É isso que é para fazer. E aqui, irmãos, olha só, eu quero ler um texto aqui para vocês do Espírito de Profecia. Está nesse livro aqui, ó, Profetas e Reis. Aqui está na página 512 para 513, falando a respeito da fornalha, né? E é nas últimas páginas do capítulo aqui. Diz assim, ó: importantes são as lições a serem aprendidas da experiência dos jovens hebreus na planície de Dura. Nos dias atuais, muitos servos de Deus, embora inocentes de qualquer obra má, serão levados ao sofrimento, humilhação e abuso, né, das mãos, né, daqueles que, inspirados por Satanás, estão cheios de inveja e fanatismo religioso. A ira do homem será especialmente despertada contra os que santificam o sábado do quarto mandamento. E, por fim, um decreto universal denunciará a esses como dignos de morte. Os tempos de provação que estão diante do povo de Deus reclamam uma fé que não vacile. Seus filhos devem tornar manifesto que ele é o único objeto do seu culto e que nenhuma consideração, nem mesmo risco da própria vida, pode induzi-los a fazer a mínima concessão com um culto falso. Para o coração leal, as ordenações de homens pecaminosos e finitos se tornam insignificantes ao lado da palavra do eterno Deus. A verdade será obedecida, embora o resultado seja prisão, exílio ou morte. Então, irmãos, independente aqui dos infiéis, que vai ser muitos aqui, vai ter muitos infiéis, muitos estão se preparando para receber a marca da besta, e eu me refiro, tá? Não estou me referindo agora, quando eu falo que muitos estão se preparando para receber a marca da besta, não estou me falando de outras denominações agora não, estou falando no meio adventista, tá? Adventista do sétimo dia. Muitos adventistas do sétimo dia, pelo seu comportamento, pela sua conduta, né? A sua espiritualidade, sua falta de espiritualidade, seu pouco interesse em ser espiritual, está se preparando para receber a marca da besta. E na hora que vier a prova, vão ser os primeiros a trair os irmãos e vão aceitar mesmo, tá? Uma coisa é clara, irmãos, não pense que a pessoa cai da santidade por uma vida de pecado do dia para a noite. Significa que eles estavam se preparando há tempos. Ali eles só demonstraram publicamente o que já passava no seu coração. Tá? Então eles saíram do caminho da santidade para o caminho do pecado. E aqui, outra coisa que eu quero enfatizar é o seguinte: a palavra de Deus vai ser obedecida, o sábado vai ser guardado, irmão, vai ser guardado. Se um de nós aqui, ou nós três aqui, não guardar o sábado, não tem problema diante de Deus, sabe por quê? Porque vai ter gente fiel que vai guardar. Deus vai ser honrado do mesmo jeito. Se eu não estou honrando a Deus, ou se os irmãos aqui não estão honrando a Deus, ou se você não está honrando a Deus, Deus vai ter quem o honre. Deus vai ter quem o honre. Deus não vai deixar de ser Deus, Vilânio, sabe? Deus não vai deixar de ser Deus se eu estou fazendo alguma coisa ou se eu não estou fazendo. Agora, a questão é, e eu? Será que a minha consciência está tranquila? Porque eu disse que eu seria fiel a Deus. Assim como Israel falou lá diante do Monte Sinai, eu vou ser fiel a Deus. Dizer que é fiel é uma coisa, então, ser fiel é outra. Então, será que nós somos homens e mulheres de palavra que quer honrar a Deus, custe e custar, que é importante a palavra que sai dos nossos lábios? Como eu falei, Deus não vai deixar de ser Deus se eu guardo os mandamentos dele ou não, se os irmãos guardam os mandamentos dele ou não. Mas para mim é importante ter Deus do meu lado. Entendeu? E não é Deus que se afasta de mim, é eu que me afasto dele, porque eu não quero mais fazer as coisas, então então você siga a sua vida, siga seu rumo. E a consequência virá. Sim. Mas vai ter os fiéis de Deus, que vão guardar o sábado, tá bem claro aqui, vão guardar o sábado, mesmo sabendo
que eles podem ser presos, que eles podem ser botados para fora ou que eles podem ser mortos. Que Deus nos ajude a ser homens de fé como esses aqui. Só para lembrar os irmãos, que adoração não é só se curvar perante uma estátua. Existe coisa sutil que a gente adora sem se curvar. Só para nós pensarmos, né? Terça-feira agora a prova de fogo. Leia para nós aí, Ricardo. Êxodo 20, verso 3 a 6. Eu vou ler Deuteronômio 6, 4. Verso 3 diz assim. Êxodo 20. Eu vou começar lendo Êxodo 20, eu vou começar lendo do verso 1. Olha só. Então falou Deus todas essas palavras, dizendo: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. E aí o verso 3 começa: Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem esculpida, nem alguma semelhança que há em cima do céu, e nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te inclinarás diante dela, e nem a servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Deuteronômio 6, 4 diz assim: Ouve Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Então, irmão, a prova de fogo, que parece que esses textos influenciaram esses rapazes, né, para não adorar. Eles conheciam a Torá, eles tinham a Torá na mente, a mãe ensinou. E para nós hoje, irmão? Vamos comentar isso aí, fazendo a luz para nós hoje também. Desejado, perdão, irmãos. O desejado de todas as nações, na página 806. Declarai, antes vou ler mais um textinho aqui. Não deixeis que ninguém se engane a si mesmo. Chamai o pecado pelo seu devido nome. Declarai o que Deus disse com relação à mentira, à transgressão do sábado, ao roubo, à idolatria e a todos os outros males. Os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Se eles persistirem no pecado, o juízo que haveis declarado segundo a palavra de Deus é sobre eles proferida no céu. Se preferir pecar, renunciam a Cristo. A igreja deve mostrar que não sanciona seus atos, do contrário, ela própria desonra ao Senhor. Aqui está bem claro, não está? Isso aqui é bem simples. Então, aqui, chamar o pecado pelo devido nome e dizer todas essas coisas. E tais não herdarão No reino de Deus. o reino Que praticar de esses Deus. atos. Então, eu e você, eu e você. Nós temos que, como se diz, junto misturado, então nós temos que ir aqui, todo mundo. Eu e você. Nós temos que deixar a transgressão do sábado, da mentira, toda essa parafernália que está aí. Porque se eu e você não deixarmos isso aqui, se nós estivermos praticando isso aqui, nós vamos para o lago de fogo. Eu e você. Então, cada um de nós temos que se alinhar com a vontade de Deus. Sim. Essa é a vontade de Deus, não tem jeitinho não, irmãos. Tem negócio de doutor, pastor, eu fiz doutorado, fiz isso, aquilo, ficar com conversinha fiada nos seus ouvidos, não. O próprio doutor que fica com conversa fiada nos seus ouvidos, o pastor, o sacerdote, seja lá quem for, vai também se perder e vai A partir do momento que qualquer pessoa, não importa o seu título, se ele se levantar contra a palavra de Deus, vai ele vai no mesmo caminho, não vai ter jeito. Vai, um cego não guia outro cego. Sim. Ambos caem no mesmo buraco, e o buraco espiritual que nós estamos falando. E você pode ver outra coisa que é interessante, né, quando fala da prova de fogo. Irmãos, eu fico imaginando, porque o relato fala, o relato bíblico fala que Nabucodonosor juntou todos os seus líderes, todos, né, e juntou também o povo também estava vendo, aquela estátua era gigantesca, filho, não é uma coisa pequenininha não, que você pode guardar num cômodo não, diz que foi feito numa planície aquela estátua, estava erguida lá. Então, todos os povos. Aí eu faço a pergunta para vocês, irmãos. Só existia de pessoas que criam em Deus, deixa bem claro aqui. Só existiam só Sadraque, Mesaque e Abednego que criam em Deus, que dizia ser fiel a Deus ali? Será que era só eles que tinham ali? O relato fala que foi levado sacerdotes, levitas e muitas A história pessoas. foi levada, uma multidão de gente, Líderes. os nobres,
muitos dos nobres, a realeza de Israel, né? Israel foi levada Então, e muitas pessoas foram levadas. Então não tinha somente eles Não, ali. lógico. Não tinha somente eles ali. Aí você para e pensa, irmãos. Só três ficaram em pé. Isso nos ensina que poucos vão ficar em pé nos últimos dias também. Sim, porque você para e pensa. O relato bíblico fala o seguinte, que esses rapazes ficaram em pé. Aí depois diz que algumas pessoas ali se aborreceram porque viram que eles ficaram em pé, que não se dobraram o joelho, e diz que chegaram e foram falar mal dos judeus pro Nabucodonosor. Quando fala mal dos judeus, quer dizer que podia ter mais gente ali. E aí ele citou o nome, esse fulano. E foi você que colocou eles lá. Você que colocou eles lá. Então, porque não é para pôr esse povo aqui, é isso que está dizendo, não é para misturar esse povo aqui. Né? Então, você pensa, irmãos, prova de fogo, né? Prova de fogo. Você vê pessoas que têm a mesma, vamos usar esse termo, tem a mesma fé que você, se alimentou do mesmo alimento espiritual que você, certo? Só que, na hora da prova, se mostrou infiel. Eu fico até imaginando, né, rapaz, alguém talvez ficou bravo, olha só, esses homens se levantaram, olha só, vai prejudicar a gente, olha aí, vamos falar que todos nós fizemos isso, né? Eu estou imaginando a situação aqui, claro, não está escrito, né, Guilherme? Eu fico imaginando, porque na hora o povo, algumas pessoas sabiam que foram eles que se levantaram. Falaram assim, olha só, vão mandar matar a gente também, por causa desses três aí, ó. Eles não podiam ajoelhar rapidinho. Deus sabe que a gente crê nele, mas a gente está sendo cativos. Mas a gente está sendo forçado aqui, Deus entende. Olha só, por causa desses homens nós vamos todos morrer, porque eles são judeus, são da mesma nação, são da mesma terra que nós vamos pagar por causa deles. Aí talvez ficaram até com raiva dele. Eu estou falando, irmãos, é opinião própria minha aqui, tá? Não estou falando que nada é escrito. Mas é uma situação que é possível, porque isso acontece em igrejas, entendeu? Acontece em igrejas quando a pessoa fica, olha só, está prejudicando a gente. Né? Eu quero ler um texto aqui, irmão, no livro Eventos Finais. Irmãos, eu aconselho a vocês a adquirir esse livro. Se caso não consiga comprar esse livro físico, baixa pela internet lá no PDF, ou então o aplicativo, né, do Ellen White, e leia esse livro é muito importante, que esclarece muita coisa, viu, irmãos? Ó, aqui na página 124 desse livro, página 124, Eventos Finais, é o capítulo chamado Leis Dominicais. Olha só o que diz. Logo o título diz assim, ó, antes obedecer a Deus do que aos homens. Olha só, acompanhe comigo. Os seguidores da verdade são agora compelidos a escolher entre desrespeitar um claro preceito da palavra de Deus ou perder a liberdade. Se renunciarmos à palavra de Deus e aceitarmos costumes e tradições humanos, talvez ainda nos seja permitido viver entre os homens, comprar e vender e ter nossos direitos respeitados. Está falando, né, para nós aqui, né, nos dias de hoje. Se, porém, mantivermos a lealdade a Deus, isso se dará à custa de nossos direitos entre os homens, pois os inimigos da lei de Deus têm-se coligado para esmagar o juízo independente nas questões de fé religiosa e do controle de consciências humanas. Continuando, o povo de Deus reconhecerá o governo humano como um sistema estabelecido por determinação divina e por preceito e exemplo ensinará a obediência a ele como um dever sagrado enquanto sua autoridade for exercida em sua legítima esfera de ação. Ou seja, o povo de Deus, o fiel povo de Deus vai ser honesto e vai obedecer às leis. Certo? Porque às vezes, pior que seja, é manter o controle das coisas. Sim, né? Então é importante. importante. E aí continua. Mas, quando as suas reivindicações estão em desacordo com as reivindicações de Deus, devemos escolher obedecer a Deus, obedecer antes a Deus do que aos homens. A palavra de Deus precisa ser reconhecida e obedecida como autoridade acima de toda a legislação humana. O assim diz o Senhor não deve ser posto de lado por um assim diz a igreja ou assim diz o Estado. A coroa de Cristo deve ser erguida acima de todos os diademas e potestados terrestres. Aí tem mais um textinho, fala assim, ó, Satanás oferece aos homens os reinos do mundo
se lhe concederem, né, a supremacia. Muitos fazem isso e renunciam ao céu. Aí diz para nós: antes morrer do que pecar, é melhor passar necessidade do que defraudar. É melhor passar fome do que mentir. Então, é melhor honrar a Deus e sofrer consequências do que servir ao diabo. O texto falou, é melhor morrer do que Do que pecar. pecar. Agora, com essa mentalidade que está na atualidade hoje, vão pecar até o final. E agora? Os doutores ensinando isso. Muitos, né, Os doutores ensinando isso. Aí quem fala isso é o dragão. É o dragão, é Satanás. Isso é a voz do Satanás, irmão. Sai, fuja enquanto é tempo da voz desses demônios. Página 124 aqui, irmãos. Lei dominicais. Tá? O último capítulo, né? O último trecho do capítulo. Tá muito claro aí, aqui não tem aquele... para se fazer uma formação doutoral para entender isso aqui. Tá muito claro, muito simples. Não. Não tem... Você vê que a religião aí falsa, ela promete coisas para as pessoas, assim como Nabucodonosor, né? Sim. Prometeu. Então nós temos muito cuidado, porque alguns falsos profetas vão oferecer cargo para nós, vão oferecer púlpitos para pregar, e muitos caem nessa armadilha. Irmão, se a gente cede a nossa consciência para um homem a troca de púlpito, cargo na igreja, nós já estamos se preparando para receber o selo da besta. Infelizmente, mano. Infelizmente. Alexandre, só quero ler mais um trecho aqui, desse mesmo livro. Ó, aqui está falando agora de um pequeno tempo de angústia. Fala assim: a aflição purifica o povo de Deus. Veja, essas provas que há de vir é importante para que as pessoas realmente ser purificado. Revele o caráter, seja purificado. Olha só o que diz: logo há de haver perturbações por todo o mundo. Cumpre que cada qual procure conhecer a Deus, né? Não temos tempo para esperar. O amor de Deus à sua igreja é infinito. Incessante é seu cuidado de sua herança. Ele não permite que aflição humana alguma sobrevenha à igreja, senão unicamente a que é necessária para a purificação. Seu bem presente e eterno. Aí diz mais: purificará sua igreja, assim como purificou o templo no princípio e no fim de seu ministério na terra. Tudo que ele traz sobre a igreja em forma de provações e aflições, falo para que o seu povo adquira mais profunda piedade e mais força para levar todas as partes do mundo às vitórias da cruz. E aqui, né, aflições, cruzes, tentações, adversidades e nossas várias provações são agentes divinos para nos purificar, santificar e preparar-nos para o celeiro celeste. Então, essas coisas hão de vir, né? E aí vai ser mostrado quem é quem. Assim como foi mostrado quem é quem aqui nesse dia aqui, né? da planície de Dura. Então, reflitamos nisso, irmãos. Quarta-feira agora, irmãos, o quarto homem, Daniel 3, versos 19 e 27, que diz assim, ó: então Nabucodonosor se encheu de raiva e se mudou o aspecto semblante contra Sadraque, Mesaque e Abednego. E deu ordem para que a fornalha se aquecesse 7 vezes mais do que se costumava aquecer. E ordenou aos homens mais valentes do seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abednego e o lançassem na fornalha de fogo ardente. Então esses homens foram atados vestidos de seu manto, suas túnicas, seus turbantes e demais roupas foram lançados na fornalha de fogo ardente. Ora, tão urgente era a ordem do rei que a fornalha estava tão quente que a chama do fogo matou os homens que carregavam Sadraque, Mesaque e Abednego. E esses 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abednego, caíram atados dentro da fornalha de fogo ardente. E o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou, disse aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam ao rei: é verdade, ó rei. E ele respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nenhum dano sofre. E a aparência do 4º homem é semelhante ao Filho de Deus. Então, chegando sendo Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou dizendo: Sadraque, Mesaque e Abednego, servo Deus Altíssimo, sai e vide. Logo Sadraque, Mesaque e Abednego saíram do meio do fogo. E os príncipes, os governadores, os capitães e os conselheiros do rei, estando reunidos, viram que o fogo não tivera poder algum sobre os corpos desses homens, nem foi chamuscado o cabelo da sua cabeça, nem sofreram mudança os seus mantos, nem sobre eles tinha passado cheiro de fogo. Olha, mano, então vamos comentar esse 4º homem. E esse Nabucodonosor falou
eu vejo uma quarta pessoa ali, é semelhante ao Filho de Deus. Como é que ele sabia que era o Filho de Deus? Interessante isso aí, né? É muito interessante. Lógico, obviamente, pela história lá, os encontros que Nabucodonosor, os encontros proféticos, a interpretação do sonho e outras coisas mais, e Daniel e os outros pregaram o evangelho para Nabucodonosor. Sim. Claramente eles revelaram que era o Messias, tal, estava por vir, né? E reconheceu Sim. o Messias ali, né? O Filho de Deus. No livro de Educação, na página 254, no livro Educação diz assim: quantas vezes os que confiavam na palavra de Deus, embora se encontrando literalmente desamparados, têm resistido ao poder do mundo inteiro. Eis Enoque, puro de coração e de vida santa, mantendo firme a sua fé, firme a sua fé na vitória da justiça contra uma geração corrupta e escarnecedora. Noé e sua casa contra os homens de sua época, homens da maior força física e mental e da moral mais aviltada, os filhos de Israel junto ao mar vermelho, desamparada e aterrorizada, multidão de escravos contra o mais poderoso exército da mais poderosa nação do globo. Davi como um pastorzinho, tendo de Deus a promessa do trono, em oposição a Saul. O monarca estabelecido e disposto a manter firmemente o seu poder. Sadraque e seus companheiros no fogo, e Nabucodonosor no trono. Daniel entre os leões e seus inimigos nos altos postos do reino. Jesus na cruz e os sacerdotes e principais dos judeus, forçando até o governador romano a fazer a vontade deles. Paulo em grilhões, conduzido à morte de criminoso, sendo Nero o despota de um império mundial. Tais exemplos não se encontram somente na Bíblia. São abundantes em todo o registro do progresso humano. Os valdenses, os huguenotes, o Wycliffe, Hans e Jerônimo e Lutero, e assim vai. Muitos e muitos outros. Uma fé que vence o mundo todo. Uma fé que ultrapassa todos os limites da razão e da lógica. Simplesmente para fazer a vontade de Deus. Igual nesse livro aí, acho que é a página 56, homem que não se compra, não se venda, né? É. Deus precisa de homens assim, que não se compra, não se vendam. Chama o pecado pelo seu devido nome. Aí que cai aos céus, eles fiquem firmes na verdade. Sim. Então, tá vendo aí, irmãos? O exemplo aqui, isso aqui foi simples que eu li aqui, mas você vai, tem muitas outras informações em relação a muitas pessoas que abalaram o mundo com sua fé e ficaram ao lado de Deus. Amém. Então, eu e você, que nós não venhamos a envergonhar o nome de Deus. Amém. Então, aquele que confessa o meu nome diante dos homens, eu também vou confessar, Deus falou, diante do meu Pai. Sim. Então, E olha só, e com base no que você falou agora, né, aqueles que confessam o meu nome diante dos homens, aqui no livro Primeiros Escritos, irmãos, na página aqui 282 para 283, eu vou ler aqui o trechinho aqui, ó, no 283, porque fala aqui do quarto homem, fala da proteção divina. Olha só o que diz, ó. Mas nessa hora de provação, os santos estavam calmos. Quando fala a hora de provação, está falando a respeito do tempo de angústia, né? Olha só. E tranquilos, confiando em Deus e descansando em sua promessa de que um meio de livramento lhe seria preparado. Em alguns lugares, antes do tempo para se executar o decreto, os ímpios ruíram sobre os santos para os matar. Mas anjos, sob forma de homens de guerra, combatiam por eles. Satanás desejava ter o privilégio de destruir os santos do Altíssimo. Jesus, porém, ordenou aos seus anjos que vigiassem sobre eles. Deus queria ser honrado, fazendo um concerto com aqueles que haviam guardado a sua lei, à vista dos gentios em redor deles. E Jesus queria ser honrado, transladando sem que vissem a morte aos fiéis e expectantes
que durante tanto tempo o haviam esperado. Está aí. Então, isso aqui eu quero só compartilhar com os irmãos, com base no que o Evinano falou, a respeito de guardar os mandamentos de Deus. Deus vai ser honrado e Deus quer ser honrado mesmo. E por Deus, e pelo fato de Deus ser honrado, Ele honrou, Ele vai honrar o seu povo naquele momento, no momento de prova. Vai resgatar, vai proteger seu povo dessa aflição. Assim como protegeu Sadraque, Mesaque e Abednego, o nosso Senhor Jesus Cristo foi lá na fornalha e andou com ele. Assim vai andar com o povo dele. Vai andar com o povo dele na hora da aflição que haverá nessa terra. Então, a gente tem que pôr para os irmãos aqui, as pessoas que estão nos assistindo, nós temos que ser bem claros aqui, irmãos. No futuro muito próximo, vai ter duas ameaças. Sim. A ameaça humana e a divina. Quem ficar com a marca da besta vai ser exterminado, vai para o lago de fogo junto com o diabo e seus anjos. Muitas pessoas de Orlando falam isso com muita frieza, parece que não tem amor. Irmãos, não tem enrolação, irmãos. Aqui é vida ou morte. Eu não estou falando de vida, agora vida temporal não, todos nós vamos morrer um dia. Estou falando de morte eterna. E deixar de gozar o privilégio de estar no céu ao lado de Jesus, ao lado do Pai, ao lado dos anjos, e ser feliz para sempre. Perder esse privilégio de ser feliz para sempre. Algumas pessoas que não gostam de ser felizes, obviamente, vão preferir estar lá no lago de fogo junto com o diabo, ser destruído para todo sempre. Então, você escolhe. Se você receber a marca da besta, você vai para o lago de fogo junto com o diabo e seus anjos. Se você receber a marca de Deus e escolher a aflição e ser perseguido, você vai receber a vida eterna e ter o privilégio de ser feliz para sempre. Não tem uma terceira opção. Não tem. E no livro Testemunhos para Ministros, na página 471, diz assim, olha o que diz lá, é muito interessante. Como Daniel e os seus companheiros em Babilônia, devemos agora fazer o propósito de ser fiéis ao princípio. Venha o que vier. A incandescente fornalha ardente, aquecida 7 vezes mais do que era costume necessário, não fez com que esses fiéis servos de Deus se afastassem de sua obediência à verdade. Permaneceram firmes no tempo de prova e foram lançados na fornalha, mas não foram esquecidos por Deus. A figura do quarto personagem foi vista andando com eles nas chamas e saíram não tendo sequer cheiro de fogo nas vestes. O mundo hoje está cheio de bajuladores e dissimuladores, mas Deus proíbe que os que pretendem ser guardiões de sagrados depósitos traiam os seus interesses, os interesses da causa de Deus. Não venham trair, insinuando sugestões expedientes do inimigo de toda a justiça. Não há tempo agora para nos arregimentarmos ao lado dos transgressores da lei de Deus, para vermos com seus olhos, ouvirmos com seus ouvidos, para compreendermos com seus sentidos pervertidos. Devemos todos apressar-nos, devemos trabalhar para tornarmos uma unidade, para termos uma vida santa e um caráter puro. Não mais se curvem os que professam ser servos de Deus vivo ante o ídolo das opiniões humanas. Você está ouvindo aí? Vou repetir. Não mais se curvem os que professam ser servos de Deus, do Deus vivo, ante o ídolo das opiniões humanas. Não mais sejam escravos de qualquer vergonhosa concupiscência. Não mais tragam ao Senhor oferta poluída, uma alma maculada pelo pecado. Tá claro? Então, essa é a realidade dos fatos. Sim. Então, nós temos que, como servos de Deus, seguir ao princípio. Venha o que vier. Então, irmão, se você está passando por uma fornalha ardente, saiba que Deus está com você. Amém. Ele não vai te livrar, ele vai entrar junto com você. Porque às vezes alguns pensam, Deus vai me livrar. Aí Deus não livra e a fé cai. Fica dentro da fornalha com Jesus. Vamos quinta-feira, o segredo de uma fé vitoriosa. Qual o segredo disso? Nós não vamos ler o texto, irmão. Está em Hebreus 11. Hebreus 11 vai falar da galeria da fé.
Então, o que nos ensina esse Hebreus 11 para nós hoje? O que ensina? Lá você vê um relato histórico profético. Lá uns foram cerrados ao meio, outros foram esquartejados, outros fez isso, foram perseguidos pelos os cantos da terra. Lá, o histórico todo vai falar lá. Sempre que o povo foi perseguido e sob prova severa, foi fiel. Foi fiel. Foi fiel. Então, o que destaca eu resumo o pensamento geral do Hebreus 11 nisso. Fé e fidelidade. Os dois F. Fé e fidelidade. Andam Fé e obras, fé e obediência. Andam juntos. Coladinho assim, ó. Fé e fidelidade, ó. Assim, ó. Andam juntos. Então, o que Hebreus recomenda para nós? Confiança plena no eterno e fidelidade. Esses dois fatos. Confiança plena no eterno, em Deus, confiança em Jesus, no Espírito Santo e fidelidade, aconteça o que acontecer. Amém. Eu quero ler um texto aqui, Vilani, que vai de acordo com o que você mencionou agora. Está aqui no Grande Conflito, irmãos. O capítulo é uma obra de reforma. E o verso, e a página, é a página 460. Olha só o que eu vou ler aqui, acompanhe comigo. É logo na última página, né, o último trecho aqui do capítulo. Diz assim, ó, o grande obstáculo, tanto para a aceitação como para a promulgação da verdade, o grande obstáculo, né, é o fato de que isso implica em incômodo e vitupério. Né? Ou seja, o problema, né, que muitos acham para você aceitar a mensagem e pregar a mensagem é o incômodo, né, e a vergonha, né, porque a mensagem é impopular. Ainda continua. Este é o único argumento contra a verdade que seus defensores nunca poderão refutar. O incômodo e a vergonha, porque o mundo não quer aceitar. Jesus deixou bem claro isso, né? Mas isso não dissuade os verdadeiros seguidores de Cristo. Estes não esperam que a verdade se torne popular. Estando convictos do dever, aceitam liberadamente a cruz, contando juntamente com os apóstolos Paulo, né, que nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, tendo como alguém da antiguidade por maiores riquezas o vitupério de Cristo do que os tesouros do Egito. Unicamente os que de coração, agora olha só, unicamente os que de coração se fazem servos do mundo, qualquer que seja a sua profissão religiosa, é que agem em matéria de religião por expedientes em vez de fazer por princípios. Olha só, unicamente os que de coração se fazem servos do mundo, amam mais o mundo do que a Deus, mas diz que é de Jesus, né? Qualquer que seja a sua profissão religiosa, é que agem em matéria de religião por expediente, ou seja, de acordo com a necessidade, né? É o relativista adventista, como você falou, adventista relativo, relativismo adventista, o relativismo de outras denominações. Eu sou crente relativista. Se for de acordo, se dá de acordo com a minha situação, se eu vou me dar bem, eu faço. Se vai me prejudicar, Deus entende que não é bem assim. Ó, age por expediente em vez de princípios. Agora, olha o que o verdadeiro servo, de acordo com a serva do Senhor, que o Espírito de Deus inspirou a escrever. Olha o que o verdadeiro Filho de Deus, como o verdadeiro Filho de Deus age. Devemos escolher o direito porque é direito e com Deus deixar as consequências. A homens de princípios, fé e ousadia deve o mundo às grandes reformas. Por tais homens tem de ser levada avante a obra da reforma para este tempo. Ainda continua. Assim diz o Senhor, ouve-me vós que conheceis a justiça, vós, povo, em cujo coração está minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias, porque a traça os roerá como a um vestido, e o bicho os comerá como uma lã. Mas a minha justiça durará para sempre, e a minha salvação de geração em geração. Está em Isaías 51, verso 7 e verso 8. Então o próprio Deus fala, nem perca seu tempo com as injúrias desse povo. Vamos avançando, porque nossa obra é grande.
Não podemos parar e deixar com Deus as consequências. Exatamente. Isso aí, irmãos, ó, essa questão dessas decisões do lado positivo ou negativo, o que implica muito é o que você valoriza. Sim. A questão do valor moral. Do valor moral. O que, conforme a gente valoriza, nós vamos ficar do lado daquilo que nós damos valor. É isso. Agora, se a maioria da humanidade, falando em termos gerais, os homens, a humanidade toda, valoriza o que é temporal agora corriqueira, agora essa vida miserável, essa vida de 70 anos, de 80 anos, se valoriza isso, obviamente vai se perder. Obviamente vai se perder. Mas se você valoriza o eterno, não. Aí você vai ficar do lado, mesmo sobre perseguição ferrenha, você vai ficar do lado de Deus. Se você valoriza o eterno, a eternidade, o que é eterno. Agora, se você valoriza o que é temporal, dinheiro, ouro, prata, fazenda, essas coisas, pode ter certeza que não vai muito longe, não. É verdade. No rodapé da lição tem uma pergunta para nós aqui, irmãos. Reflexão. Como exercitar a fé todos os dias, mesmo nas pequenas coisas? Porque em muitos aspectos as provas nas pequenas coisas são as mais importantes. Por quê? Porque, obviamente, vou dar um exemplo aqui. Abraão passou por um teste de uma prova, que veio depois que ele vacilou nenhuma. Lembra lá do Egito lá, que ele falou lá que por causa que os egípcios lá tinham o costume de pegar as mulheres bonitas tal, e matar o marido e tal, ele falou que ia saber o que dele. Irmã dele. É uma meia irmã, lógico, né? Mas ele falou que é minha irmã, né? Tá no... Aí depois do seguinte veio que prova foi que veio. Quando você não passa pela uma prova menor, Deus não vai mandar uma menor daquela que você não passou. Deus vai mandar uma, vai permitir que venha uma maior. Porque você tem que ganhar força. E a força não se ganha com os menores, ganha com o maior. Então se você não passou pelo menor, você tem que pegar uma prova maior. Então você não se engane não. Se você não conseguiu passar por uma provinha menor, não vai vir outra prova menor não, vai vir outra maior. Tem que vir maior, para você ganhar força. Então, se aqueles irmãos que têm medo hoje de um pastor, de um teólogo, de um padre, que o máximo que pode fazer é eles expulsar da igreja, quanto mais quando vir um decreto dominical que vai matar todo mundo se não aceitar. Então, irmão, se a gente não é fiel nisso, tem medo disso, tem pessoas que se vendem por causa de um cargo. Irmão, eu vou dar um passo para trás para receber o cargo ou um púlpito. Se a pessoa está sendo infiel nisso, imagina quando vir nas grandes coisas. E o maior senso do ser humano, assim, a força motivadora do ser humano é a conservação da vida, a preservação da vida. Então, mas a nossa maior força motivadora não tem que ser a conservação da vida temporal. Obviamente, eu estou falando no sentido de quando entrar em choque a vida temporal com a vida eterna. Tem os 8 princípios de saúde, eu não estou falando nessa questão, estou falando que a gente deve sim conservar a vida, amar a vida, lógico, mas quando a nossa vida temporal está em contrapartida com a vida eterna, quando nós somos apertados, a pessoa nos persegue a tirar a nossa vida temporal, para a gente ceder a certas vontades humanas, aí nós vamos ter que deixar de lado essa questão e valorizar aquilo que é eterno. Sim. E aqui, irmãos, olha só, eu quero ler um texto conforme vocês estão mencionando, texto bíblico, está em Jeremias capítulo 12. Jeremias 12, verso 5. Olha só o que diz, irmãos. Se te fadiga, se você está cansado, está fadigado, correndo com os homens que vão a pé, então como poderás competir com os cavalos? Olha só, já começa falando. Se você está reclamando dessa situação, eu estou sendo apertado, eu estou sofrendo, e pode até estar, ninguém está duvidando, né? Mas você está recuando devido a isso, e quando vier a prova maior mesmo? Aí fica difícil. Se você está fatigado, está cansado com os homens, e quando vier os cavalos, naqueles que vão a cavalo? Que é a perseguição do decreto dominical. Ainda continua. Deixa eu achar aqui. Se foges numa terra de paz, como has de fazer na soberba do Jordão? Se está no momento de paz, e quando estiver, né, na dificuldade mesmo? Então, na diversidade mesmo. Então, se no momento de paz você já está recuando, e na hora da prova, o que você vai fazer? Trazendo para nós hoje, se com liberdade religiosa você está recuando,
Imagina quando chegar a prova do Jordão, que é um decreto dominical, o mundo inteiro vai Que ser vai ter uma contra a liberdade religiosa, vai ter uma Por liberdade exemplo, religiosa. no sábado mesmo, que é o centro de Deus. Nós não casamos nem fazemos aniversário no sábado. Se a pessoa não consegue resistir à prova de um casamento no sábado, nem um aniversário, a pessoa faz o aniversário se quiser. Uhum. Se casa se quiser. Exatamente. Hoje em dia, muitos hoje vão a casamentos e faz aniversário e tal, que a recomendação divina é que não Não faça esse tipo de coisa, nada por sua vontade. fosse nada disso. Então, nem nossas próprias palavras. Você não consegue. Agora, quando vier um aperto que é decreto de morte, Já está se Lá. preparando para o selo da besta. então, Prepara para o selo da besta. se a pessoa, uma provinha pequena, então, essas questões pequenas que você falou aí, Uhum. a gente tem que ficar muito atento. Porque quando, nas medidas, nas pequenas provas, você vai passo a passo vencendo elas, ao lado de Deus, Deus ao seu lado, você pedindo misericórdia e vencendo pelo poder divino, Uhum. quando vier as maiores, vai ficar mais Você vai- propício a você. Nós fala que quando vier o decreto dominical, aqueles que sempre se acostumaram a ser infiéis a Deus, e aqui está falando das pessoas do povo de Deus, Sim. que sempre se acostumou a ser infiel, quando vier o decreto dominical, vai se tornar mais fácil para ela receber a marca da besta. Sim. Porque ela já se acostumou. Eles costumam esse tipo de Ela se coisa. acostumou. Ricardo, lê para nós aí o texto da sexta-feira, para nós seminarmos. Vamos lá. Diz assim: importantes são as lições a serem aprendidas da experiência dos jovens hebreus na planície de Dura. Nos dias atuais, muitos servos de Deus, embora inocentes de qualquer obra má, serão levados ao sofrimento, humilhação e abuso nas mãos daqueles que, inspirados por Satanás, estão cheios de inveja e fanatismo religioso. A ira do homem será especialmente despertada contra os que santificam o sábado do quarto mandamento. E por fim, um decreto universal denunciará estes como dignos de morte. Os tempos de provação que estão diante do povo de Deus reclamam uma fé que não vacile. Seus filhos devem tornar manifesto que ele é o único objeto do seu culto e que nenhuma consideração, nem mesmo o risco da própria vida, pode induzi-los a fazer a mínima concessão a um culto falso. Para o coração leal, as leis de homens pecaminosos e finitos se tornam insignificantes ao lado da palavra do eterno Deus. A verdade será obedecida, embora o resultado seja prisão, exílio ou morte. Profetas e Reis, né? 512 para 513. Tá aí. Então a gente vê aqui, né, que nos dias atuais, falou aqui, ó, muitos servos de Deus, embora inocentes de qualquer obra má, serão levados ao sofrimento, humilhação e abuso às mãos daqueles que, inspirados por Satanás, são cheios de inveja, fanatismo religioso. Fanatismo religioso. Está falando aqui nos dias atuais. Irmão, geralmente o fanatismo religioso está incumbido juntamente com a inveja. Ó, aí vira o fanatismo religioso. As pessoas dizem assim, ó, erroneamente: o irmão está vivendo a mensagem de saúde, a vestimenta certinho, o irmão é fanático. Irmão, o fanatismo não tem nada a ver, é contrário a isso. O fanático, ele é invejoso. O fanático é aquele que gosta assim, só de obras exteriores. Música, que bênção, irmão, vamos pular na igreja, vamos fazer social. Esse é fanático. A irmã White, você pode ler o livro da irmã White, a irmã White sempre vai atribuir o fanatismo parecido com o pentecostalismo. Aquelas obras exteriores. Mas você está sentindo? Fanático. Está fugindo do que a palavra de Deus fala. Sim. Aquele que quer seguir estritamente a palavra de Deus, esse não é fanático. Esse é o obediente. Sim. Esse é o obediente. Então agora o fanático, o grande conflito deixa bem claro, né? Fora a palavra de Deus, que vem o fanatismo, que vem as ideias que não está de acordo com a palavra de Deus. Então quando as pessoas colocam o seu ponto de vista no lugar da palavra de Deus e usa como se fosse o certo a se fazer, é um fanático. Geralmente esses fanáticos é invejoso. Sim. Ele não tem a sua espiritualidade, então ele tenta te derrubar, porque ao te derrubar, ele está assim pequenininho, ele fica maior do que você. Você está caído, tá vendo? Eu não sou tão mal assim. Se compara é um invejoso. com outro. Se compara com outro. É um invejoso. Se compara Ele não quer olhar para Cristo e olhar para a perfeição de Cristo. Esse é meu alvo. Ele fica olhando para o outro. O Ricardo está melhor do que eu. Olha, o Ricardo vive a mensagem de saúde.
é não sei o que, aí fica procurando alguma coisa para Na te pessoa, achar. na pessoa. Entendeu? Esse é o fanático e o invejoso religioso. Sim. dos É, últimos o dias. que tem mais hoje é fanático. Hoje o Sim. fanatismo hoje está muito forte. E uma das características do fanatismo é o ódio. Sim. Sim. O ódio às pessoas. Isso é claro, o ódio, o rancor. Então é complicado isso aí. Então a gente tem que se afastar desses sentimentos, mas esses sentimentos são satânicos, são diabólicos. Ninguém quer ser perseguido, mas aqueles que são perseguidos, é um conselho que os livros, a Bíblia, o Espírito Santo fala que a gente não deve assim, ter ódio, muito pelo contrário, a gente deve amar os nossos inimigos. Então a gente tem que tomar um cuidado nesses sentimentos, porque o diabo ele gosta de fazer ciranda espiritual. Aqueles que são perseguidos para a pessoa estimular esses sentimentos de ódio, de raiva, isso é ira. Sim. É complicado isso aí. A gente tem que Só estar para pertinho de Jesus. fechar o saco aqui, irmão, fechar essa mensagem, muitas pessoas não vai ter a mesma sina assim de Sadraque, Mesaque e Abednego. Muitas pessoas vão entrar na fornalha ardente e vão morrer. Por quê? João Batista foi decapitado. Paulo, Mas a nossa frase deve ser a que eles falaram: se Deus vai me livrar, eu não sei, mas uma coisa a gente vai fazer, nós não vamos adorar. Sim. Porque muitos nos últimos dias vão ser mártires. é porque lá o texto de Apocalipse 13, versículo, se não me engano, é o 15, fala que a besta vai fazer matar todos aqueles que não adorarem a imagem da besta. Os Estados Unidos vai fazer matar. Então o importante para nós é viver a mensagem e não se dobrar. Não importa o que vai acontecer. Exatamente. Posso fazer só uma leitura rapidinho aqui, ó, conforme que os irmãos mencionaram. Mesmo livro, irmão, Eventos Finais, página 130. Muitos serão condenados à morte. Olha só, irmãos, é rapidinho aqui. A melhor coisa para nós é entrar em íntima ligação com Deus. E se Ele quiser que sejamos mártires por amor à verdade, isso poderá ser um meio de conduzir muitos outros à verdade. Aqui, muitos serão encarcerados, muitos fugirão das cidades e vilas para salvar sua vida. E muitos serão mártires por amor a Cristo, colocando-se em defesa da verdade. Tá aí, irmãos, né? Então, tá aqui, muitos serão mártires, né? Então a gente pensa que não, mas vai acontecer sim. Pedir a misericórdia de Deus, a força, a comunhão com Jesus, abraçar a mão de Jesus, pegar a mão forte, a mão de Jesus, porque só assim que a gente consegue vencer, irmãos. Sem Jesus, pode esquecer. Não adianta doutorado, não adianta isso, eu conheço aquilo, não. Cristo é o centro, é a nossa força. Amém. Então, convido os irmãos, aqueles que quiserem orar conosco, compartilha esse vídeo e clica no sininho para receber novas notificações. Comenta o que você está achando, tá bom? Que Deus seja louvado. Nosso Deus, nosso Pai Celestial, a única coisa que eu te peço nesse exato momento agora, Senhor, eu peço para nós aqui, os irmãos do teu povo na terra, que nós venhamos permanecer fiéis, confiando em Ti, amando a Ti e sendo firmes na Tua vontade, fazendo a Tua vontade, venha o que vier. Amém, Em nome de Senhor. Cristo. Amém, Amém, Senhor. Amém. Louvado seja Deus.